Bom dia, crianças! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Já tomaram café? Já lavaram o rosto? Já tomaram banho? Não é? Estão todo mundo esperto? Então, bora se despertar, porque daqui a pouquinho tem aula pelo Google Meet, não é? Eu sei que vocês gostam muito aí das aulas pelo Google Meet, não é? Eu também gosto muito, mas fica preocupada aí com essa questão do barulho. Na última aula, né, vocês se comportaram muito bem, então eu tô aí com uma expectativa boa da aula de hoje, daqui a pouquinho, tá bom? Crianças, vamos para a aula de língua portuguesa. Vamos dar continuidade ao assunto de ontem, né? Ontem nós começamos a falar aí sobre o verbo, ok? Que é um assunto novo para vocês, não é? Então, antes da gente começar, pegue o seu livro de atividades e abra na página 24, ok? Crianças, antes de tudo, a tia queria dar uma dica para vocês. Às vezes a tia coloca aí o vídeo para vocês. Quando a tia coloca o vídeo, a tia quer que vocês assistam o vídeo todo, ok? No momento que a gente pede para fazer as atividades, que vocês façam durante a apresentação do vídeo, que vocês pausem quando precisar para fazer, tá bom? Mas a tia não tem nenhuma intenção de fazer com que vocês se apressem para fazer as atividades. O que tem acontecido? Alguns coleguinhas, né, ficam com uma certa pressa de entregar atividade, às vezes não assiste o vídeo todo, não entende, aí a tia pergunta, você assistiu o vídeo? Eu não terminei de ver, e já está fazendo atividade. Não, meus amores, não é assim. Não há necessidade nenhuma de você se apressar para me entregar a atividade, tá? A tia não tá com pressa, tá bom? Na sala de aula, né, é outra situação. A gente tem 5 aulas por dia, então claro que a gente aí tem que cronometrar o tempo certinho de fazer as atividades. Vocês precisam me entregar antes da próxima aula. Mas pela aula do Google Meet ou do Google das aulas online por vídeo, não é? A gente está tendo somente até no máximo 3 aulas por dia, ok? Justamente para que vocês tenham esse tempo aí de assistir o vídeo, ok? De fazer as atividades, de alguém que está perto de você também assistir, auxiliar você. Não precisa de maneira alguma ter pressa para me entregar aí as atividades, tá bom? Porque tem acontecido, às vezes entrega e tia, eu não entendi isso aqui, tia, mas você assistiu o vídeo? Não terminei, ainda não assisti. Então, não vai ter como, porque tem assunto que até você consegue fazer sozinho, né? Mas tem assunto aí que você precisa dessa orientação, tá bom? Então, não tem por que ter pressa para me entregar a atividade, ok? A aula da manhã é como se você estivesse lá na escola. Você tem esse período aí para fazer atividade, tá bom? Então, vamos fazer atividade. A tia dá um intervalo para vocês. Tá bom? Vocês podem levantar e ir ao banheiro, pegar uma água, esticar um pouquinho as pernas, não tem problema nenhum, tá bom? Então não precisa aí se correr aí quanto tempo para me pegar essas atividades, combinado? Bom, voltamos ao assunto. Ontem nós falamos aí sobre essa classe de palavras, essa classe nova que vocês estão aprendendo, que é o verbo. Tia, como assim classe de palavras? Bom, meus amores, a língua portuguesa é uma língua que possui muitas variações nas palavras, né? Muitas palavras também, ok? Então, é uma língua que também possui muitas regras, não é? E aí, para que a gente consiga ordenar e falar essa língua direitinho, né? Colocar as palavras na frase de forma correta, tá? A gente precisa entender aí como é que elas são classificadas, para a gente poder não errar na escrita, não errar na fala, tá bom? Como são essas classificações? Vocês já aprenderam várias. Singular e plural, masculino e feminino, adjetivos, substantivos, não é? Aprendemos também coletivos, não é mesmo? Aprendemos sobre as classificações quanto ao número de sílabas, não é? Trissílabo, dissílabo, polissílabos. Também aprendemos sobre acentuação, não é? Oxítona, paroxítona, proparoxítona, sílaba tônica, enfim, crianças. Há aí muitas regrinhas de português e muitas classificações, tá bom? Para que a gente possa aí falar a nossa língua de forma correta e também escrever. E agora a gente vai aprender outra classe também, que é a classe dos verbos, que na realidade é a maior classificação da língua portuguesa,
né? Que são os verbos, ok? Tia, e o que é mesmo verbo? Verbo é a classe de palavras que indicam ação, movimento, estado ou estado meteorológico e fenômeno meteorológico, tá bom? Agora vamos por parte para que vocês entendam melhor. Verbos que indicam ação. A tia colocou ontem na linha de transmissão alguns verbos aí que indicam ação, tá bom? Levantar, subir, descer, pegar, amassar, fritar, espremer, espetar, não é? E os verbos que indicam aí movimento: correr, pular, subir, descer, tá bom? Então, indicam aí verbos que indicam que você está se movimentando. Estado, tia, como assim estado? Ser, não é? Dormir, aborrecer, tá? Então são palavras aí, são várias, a tia está apenas dando um exemplo de cada uma aí, alguns exemplos de cada uma. E acho que estado meteorológico, tia, como assim o fenômeno meteorológico? Como assim? Bom, o nome já diz, né? Anoitecer, nevar, chover, amanhecer, também são verbos, crianças, que indicam aí uns fenômenos meteorológicos que nós temos, não é? Muito bem, agora vocês já entenderam um pouquinho por que os verbos indicam esses tipos de ações, não é? Agora, diante de posse disso, a gente vai fazer a nossa atividade, tá bom? Porque a gente só consegue aprender se a gente exercitar, não é mesmo? Crianças, verbo no imperativo, como a gente viu ontem, são verbos, tá? Um modo, né, como é que a gente vai falar? Uma forma verbal, digamos assim, de falar verbal vem da palavra verbo, né? De classificar esses verbos. Por exemplo, verbos no imperativo são verbos que indicam comando, pedido, orientação, né, em que alguém está pedindo, está mandando ou está orientando você a fazer alguma ação. E aí nós fizemos, não foi mesmo, aquela receitinha, né, do Chico Bento, que aparece várias ações, vários verbos aí, né, descasque, amasse, frite, enrole, não é mesmo? Então, alguém estava pedindo para que você fizesse aquela ação. Então, isso é um verbo imperativo, tá bom? Vamos lá para o livro, página 24, português. Questão 5. Releia um passo do modo de preparo do bolo de milho. Espete com o palito, se sair seco, já está assado. Crianças, essa é uma prática aí, né, que a gente aprende para saber se o bolo está, porque às vezes ele está lindo por fora, mas por dentro ele está cru. A massa ainda não está cozida. E aí, para a gente saber, a gente espeta um palitinho, né, de dente, ou então um palitinho de churrasco. E aí, quando você levantar, se estiver seco, é porque o bolo já está pronto. Se vier a massinha do bolo no palito, é porque o bolo ainda está cru. Ok? Agora a gente vai olhar aí nessa frase, espete com o palito, se sair seco já está assado. Qual palavra que indica uma ação a ser realizada? Ok? Vamos lá. Qual é essa palavra aí que vocês observaram que indica que há uma ação que deve ser realizada? Qual é a palavra? Espete. Muito bem. Então, você vai colocar lá a palavra espete. Ok? Espete com palito. Então, espete é a palavra que está indicando uma ação a ser realizada. Muito bem. Letra B. Crianças, a tia vai ajudar vocês, auxiliar vocês aí só na questão 5. Tá bom? A questão 6, a tia vai dar orientações e vocês vão fazer sozinho. Tem que treinar. Tá bom? Então, vamos lá. Letra B. Essa palavra ela é o quê? Ela é um substantivo, ela é um verbo ou ela é um adjetivo? Adjetivo está indicando aí alguma característica do bolo? Não, né? O que ela está indicando? Um verbo, porque ela está falando de uma ação a ser realizada. Então, se fala de uma ação, estamos falando de verbo. Muito bem. Verbo espetar. Então, você vai aí fazer um xizinho no verbo, quadradinho que diz verbo. Letra C.
essa palavra indica uma afirmação, uma orientação ou um desejo? De qual dessas três aí essa palavra está se referindo, essa ação? É uma afirmação? É uma orientação ou é um desejo? Espete com um palito. É uma orientação. Está orientando você a espetar com um palito para ver se o bolo está bom. Tá bom? Não é uma afirmação. Eu sei que às vezes passa pela cabeça, pode ser uma afirmação. Não. Ele está orientando você a espetar com um palito para ver se o bolo está bom. Tá bom? Então é uma orientação, que é uma das características aí do verbo imperativo, tá? Das palavras que são verbos imperativos, faz parte aí a orientação, além do comando, né? E da ordem, pedido. Agora vamos aí para essa dica. Quando uma forma verbal dá uma orientação ou expressa um pedido ou uma ordem, dizemos que está conjugando no modo imperativo, né? A palavra está sendo conjugada no modo imperativo. O verbo está se locomovendo no modo imperativo, tá bom? Sexta questão. Relacione as colunas indicando o que os verbos usados no modo imperativo expressam em cada frase. Bom, criança, você vai escolher de cada uma aí, da ordem, da orientação e do pedido, você vai relacionar, ou seja, você vai ligar, tá bom? As frases que indicam essa situação, que indicam uma ordem, uma orientação ou pedido. Cada uma aí tem duas frases que indicam, tá bom? Então, qual é dessas frases, quais são as duas frases que indicam ordem? Fique atento, fique quieto. Por favor, siga em frente. Coma doce somente de vez em quando. Colabore com nossa causa e doe as roupas que não usa mais. Faça silêncio. Depois de recortar o papel, pinte a figura como desejar. Aí você vai ligar qual dessas frases, duas delas, que indicam ordem, que alguém está dando uma ordem. Aí você vai ligar, tá bom? Essa você vai fazer sozinho. E qual dessas indica uma orientação que está sendo dada? E quais as duas dessas que indicam um pedido? Tá bom? Então você vai aí relacionar duas de cada com essas ordens aí, com o verbo que indica ordem, outro que indica orientação e outro verbo que indica um pedido, tá bom? Aí vocês façam aí com calma, olhem mais de uma vez, se tiver dúvida, conversem, dialoguem aí com quem está auxiliando você, tá bom? Para que você consiga acertar e entender sobre essa questão. E aí a gente vai corrigir aí no Google Meet, tá bom? Ao vivo e a cores. É isso, meus amores. Não esqueçam de datar. Algumas estão mandando, eu não tô vendo a data, tá bom? Para vocês ficarem aí se orientando na data. Tô vendo aí, tava revendo algumas questões, vendo que algumas crianças não estão colocando data. Não esqueça de colocar a data, tá bom, meus amores? Então é isso, crianças. Na aula do Google Meet a gente vai corrigir e falar um pouquinho mais sobre tirar as nossas dúvidas, não é? Tá que o verbo é um assunto novo, né? Então ainda tem outras novidades por aí. Mas no momento a gente vai ficar aí só com o verbo imperativo, tá bom? Até daqui a pouco, meus amores, na aula do Google Meet. Não se esqueçam. Entrou, fechou o microfone, fazendo aquele silêncio para que a tia consiga dialogar com todo mundo, tá? E na hora das dúvidas a tia vai perguntar e em ordem a gente vai aí sanar cada dúvida que aparecer. Tá bom, meus amores? Confio em vocês, ok? Então até daqui a pouquinho aí na nossa aula do Google Meet.